Olá a todos, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso QG Talk e hoje nós temos a grande honra de recebermos o pastor Lucas Hayashi, que esteve conosco no Storm Plus no dia 25 de fevereiro, e agora nós vamos trocar algumas informações, trocar umas figurinhas e para a gente conhecer mais quem é a pessoa do pastor Lucas, como é a vida dele, o que ele pensa do futuro. Então, pastor Lucas, mais uma vez é uma grande honra para a gente receber o senhor pela segunda vez em nossa igreja, né? O que o senhor tem sentido quando vem em Belém? O senhor me falou que já vem em Belém algumas vezes. O que o senhor acha da nossa cidade, do nosso povo, da igreja de Belém? Primeiramente, João, muito obrigado pelo convite. Estar aqui realmente é um prazer e também eu creio que é algo profético de Deus. Amém. E vindo aqui, acho que, não sei se é a quinta, sexta vez que eu venho aqui em Belém. Nunca tive assim, quero conhecer Belém. Lógico que eu queria conhecer. Mas a primeira vez que eu vim foi em convite da ministra Damaris Alves. Ela me pediu para ir para a Ilha do Marajó para verificar quais seriam as demandas de sanitárias, saúde, enfim. E foi a primeira vez que eu vim para Belém, porque vim para Belém para ir até a Ilha do Marajó. Então foi dessa maneira e foi algo assim que realmente mudou muito o meu conceito de enxergar o Brasil. E principalmente essa região que eu nunca tinha nem ouvido falar tanto. Quando eu cheguei lá, me deparei com todos os prefeitos. Eles fizeram uma reunião que eu nem tinha imaginado. E fui entendendo um pouco da demanda dessa região. E a partir desse momento, assim, principalmente com a questão das crianças e das famílias ali, que realmente é um grande desafio, é um grande obstáculo, né, quando falamos, para ser superado, para trazer um novo conceito de família, onde essa região, o incesto, eles querem implementar essa cultura de incesto até através daquele conto do Boto, né, que sai lá do Rio. Enfim, então tem muitas coisas que a gente precisa agir em fé, que é uma guerra espiritual, mas que se manifesta aqui uma guerra cultural, né? Então, mas eu tenho esse apreço pelo Pará, do estado do Pará. É um lugar que a gente tem que conquistar no mundo espiritual também, para estabelecermos o reino de Deus aqui. Amém. Já pegando esse ponto, é a segunda vez que o senhor vem, terceira vez que o senhor vem para o Marajó, então? Para o Marajó é a terceira vez. Terceira vez. Como é a experiência de ir lá no Marajó? Está, infelizmente, né, em muitas das piores cidades do Brasil de DH, de desenvolvimento. Como é a experiência de estar lá? O senhor falou dos prefeitos, né, dessa parte mais governamental, cultural, mas como é a experiência prática, né, da equipe missionária que o senhor leva? Como é que eles voltam de lá falando do Marajó? O que é que eles... Meu Deus, como foi? É uma experiência assim que todo mundo que vai para lá e tem a experiência de conversar, de atuar com as famílias, vê realmente que existe uma grande necessidade do povo cristão de verdade. Não apenas só levar oração, claro que é importante, mas principalmente oração, né? A gente sempre fala, Jesus não fala, se você orou pelos meus pequenininhos, você tive fome, me deste oração, tive sede, me deste oração. Não, Jesus fala, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, né? Então é uma forma também da gente levar o reino de Deus ali para essas famílias, mas também as pessoas que vão para lá, elas têm essa urgência e ver que a gente está indo lá muitas vezes apagar o fogo e que existe algo muito mais na base estrutural que precisa ser mudado, seja na esfera da educação, da política, da infraestrutura, muito mais amplo do que a gente possa imaginar. E eu creio que nós como igreja, né, a igreja saindo das quatro paredes de igreja e por isso influenciando a esfera da política, na educação e todas as outras esferas, a gente consegue levar uma transformação e ser luz, né, de verdade, ser sal da terra ali nessa região. Amém. Pastor, o senhor também é altamente reconhecido pelo Ministério Infantil da Zion, né, que pela graça de Jesus assim, é maravilhoso, né, estupendo, né, todo mundo que pode acompanhar, seja nas mídias sociais, eu já tenho os livros também, fica maravilhado de como ele ocorre. E eu já estive lá na Zion também, já estive algumas vezes, eu sempre fico maravilhado pelas crianças orando pela gente no final, né? No final do culto a gente pode receber a oração das crianças. Diariamente muita gente fala que as crianças são o futuro. E certamente elas vão estar no futuro, elas são o futuro, mas elas também são o nosso presente, né? Cuidar das crianças não é uma responsabilidade de segundo plano, seria a principal responsabilidade, seja dos pais, dos pastores, de todo mundo. Então,
Como é para o senhor ter construído esse Ministério Infantil? Em breves palavras, como foi construir? E quais são os conselhos que o senhor dá para os pais, para os líderes, de como instruir as crianças, educar as crianças, principalmente e infelizmente nesses momentos tão conturbados, né, que nós temos na mídia, na cultura, de modo geral? O Ministério Infantil, na verdade, eu comecei não a meu desejo, mas um chamado mesmo de Deus, de uma forma sobrenatural. E quando eu entrei para dentro do Ministério Infantil, eu tive esse desafio de entender, né, o mundo da criança, como que ela pensa, o contexto atual. Então hoje, 2022 que nós estamos, é o ano muito crucial, porque de 2010, primeiro, criança é todo indivíduo de 0 a 12 anos de idade. Então, 2010 foi a marca de quando transicionou para a geração alfa. Ou seja, hoje, nós estamos em 2022, 100% das crianças se encaixam na geração alfa. O que a geração alfa tem então especial em comum? Que elas são 100% nativas, digitalmente falando. E ela pensa de uma outra forma, ela age de uma outra forma. A cosmovisão dela, se não for implementado desde início, na primeira infância, com os princípios e valores de Deus, é muito mais fácil dela se perder. Então, quando eu comecei no Ministério Infantil, primeiro, eu queria entender o que é a criança hoje. E como você falou, a criança é a igreja do futuro, mas a igreja do presente hoje. Se a gente começa já a investir na vida dela hoje, para ser um agente de transformação na sociedade futura, a gente tem uma transformação aí massiva da nossa sociedade. Só que como você falou, infelizmente muitas igrejas não dão essa prioridade. Quando se a gente for estudar, e eu comecei a fazer isso também, né? Deixa eu ler a Bíblia com as lentes de criança. O que Jesus fala da criança, da infância? E quando você lê isso, você percebe que na verdade Jesus, muitas coisas ele fala praticamente direcionando ao público infantil. Quando você pega o dado contexto atual da Bíblia, você começa a falar, uau, Jesus ele estava direcionando para as crianças, como por exemplo, se a gente pega a grande comissão, lá em Marcos 16:15, que Jesus fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. E hoje a estatística mostra que os cristãos tomam a maior decisão, 80% dos cristãos nessa faixa etária da infância, ou seja, a grande comissão que Jesus está falando é 80% voltado para o público infantil. E outros contextos da Bíblia que eu não vou falar agora, mas Jesus ele dá prioridade para as crianças. E eu creio que se Jesus estivesse aqui encarnado, viesse hoje, o primeiro lugar que ele ia vir não é no culto dos jovens, não é no culto dos adultos, ele ia lá no Ministério Infantil. Tenho certeza disso. Então a gente quando eu comecei a me engajar no Ministério Infantil, eu comecei a entender o contexto atual de criança, que a Bíblia fala, você fala, uau, realmente Jesus estava certo, dos tais é o reino dos céus. E aí começou aquela coisa, causa pelas crianças, causa pelas famílias, porque criança não é só a criança, tem os pais também, né? E quando a gente estuda a Bíblia, aí a gente vê, a educação é responsabilidade dos pais. Se a gente for ver na Bíblia, não existia escola. A escola era em casa, na mesa de jantar, na mesa do café da manhã. E infelizmente a nossa sociedade, com todo o contexto histórico, e eu falo principalmente após a Revolução Industrial, que os pais começaram a terceirizar a educação para as escolas. O ensino moral religioso para a igreja. Claro que a igreja vai auxiliar, vai ajudar nisso, mas a principal responsabilidade é dos pais. Então acho que o conselho assim, né, para os pais e líderes de criança é que, sim, claro, a igreja tem que ter o papel de auxiliar os pais na educação e no discipulado das crianças e jogar essa responsabilidade para os pais. E a igreja fornecer muitas vezes ferramentas práticas para que o pai possa então discipular os seus filhos. Perfeito, perfeito. Já indo para o caminho final do nosso podcast, o que o senhor espera do ano de 2022, né? Todo mundo sabe que as previsões são que vai ser um ano conturbado, né? Na semana que nós estamos vivendo, não sei quando vai sair, mas teve a grande invasão da Ucrânia, então o mundo está atônito. Mais uma vez a mídia fala que o mundo vai acabar de novo. Mas o que o senhor sente para o ano de 2022? O que o senhor espera principalmente no Brasil, no cenário brasileiro? O que o senhor... Até posicionamento da igreja, como... Eu penso o seguinte, a gente está no ano que eu creio que é um ano crucial para as eleições no momento político que em relação à igreja e ao cristianismo.
E eu sei que a gente tem duas opções. Eu fico pensando, eu não vou... A gente sempre fala, a gente não vota em partidos nem pessoas, a gente vota em valores, em princípios. Quem tem mais valores e princípios do reino de Deus é nessa pessoa que nós vamos votar, né? Então, e no cenário atual, vamos ser bem categórico aqui, segundo turno se tiver, enfim, é Lula e Bolsonaro, deixar bem claro aqui. O que vai acontecer? Se Lula ganhar, vai ser muito bom. Por quê? Vai causar perseguição na igreja. E o que isso vai acontecer? Vai realmente mostrar quem são os verdadeiros cristãos. E às vezes, aquilo lá vai trazer definição, preto no branco, frio e quente, né? Então, quem realmente vai ser cristão vai literalmente, vou dar minha vida. Vai trazer definição, certo? Então isso vai ser, por isso que eu falei, se o Lula ganhar vai ser bom, porque vai trazer definição para a igreja, vai trazer uma separação de mesmo, quem realmente é cristão. Se o Bolsonaro ganhar, também vai ser bom, porque ele já está dando abertura para muitas coisas. Só que aí é o papel da igreja, então, tomar esse protagonismo de diversas ações e mudar a mentalidade. Não é o governo que vai ajudar a igreja, é nós, a igreja, que somos a resposta para o Brasil. E não estou falando tô falando dos princípios mesmo. É porque os princípios cristãos é princípio de que nós precisamos trazer a narrativa certa. Então, combate ao racismo, combate à miséria, combate às injustiças, né? Então, tudo isso é pauta do cristianismo, que infelizmente o outro lado tem roubado, dizendo que não, é nossa pauta. Não. A pauta, acho que dos dois lados é a mesma, só que um traz uma solução diferente e o outro traz solução diferente. E aí fica essa briga de narrativa de não, é minha pauta, é minha. Não. Todo mundo quer o bem para a sociedade, só que um traz de uma maneira, o outro traz de outra maneira. Então, esse é o momento político que nós vivemos. Independente de quem for, nós vamos ter que nos posicionar. É isso. Nós prevalecemos. Nós mantemos firme. E já finalizando mesmo, uma pergunta mais inspiracional. Qual é o seu grande sonho na vida? Obviamente, né, como homem, como casado, eu creio que o grande sonho, né, de uma pessoa é ter uma bela família, uma família próspera, saudável, ponto final, né, o maior sonho, né, o sonho de ir para o céu. Mas qual é o seu grande sonho na vida? Se o senhor fosse deixar um legado, uma marca, uma mensagem, qual seria esse legado? Qual seria essa obra? Eu acho que o meu maior sonho é ver um Brasil realmente transformado. Não apenas em quantidade, porque a gente vai ter uma grande virada em 2032, onde a população evangélica vai passar qualquer outra religião, mas isso não quer dizer nada, porque se não tiver transformação social, cultural, não vale nada. O que é importante é realmente uma mudança na sociedade. Então, o meu sonho é que realmente a gente possa trazer uma transformação na sociedade. Como? Eu acredito muito, de novo, nas crianças, na educação das crianças. Então, o meu desejo é que a gente consiga, o meu sonho é que a gente consiga trazer um modelo educacional brasileiro, um nível nacional. Claro que isso tem a ver com a educação municipal, estadual, porque tem interferência, dependendo da escolaridade, né, do grau de escolaridade, mas enfim, e trazer uma educação que realmente vai trazer uma educação competente, porque hoje a escola ela tem sido usada como, se você for estudar mesmo, a escola emburrece as pessoas, quando na verdade, quando não existia escola, os pais eram responsáveis, as crianças eram mais inteligentes. Claro que hoje, por isso que só que não tem pai, a gente não consegue colocar todo mundo em homeschooling hoje. Por isso que a gente tem que trazer um sistema de educação, mudar tanto a BNCC, a formação dos professores, a estrutura da educação. Então esse acho que é o meu grande sonho, trazer uma estrutura, uma reforma educacional que possa de verdade mudar em massa as crianças e essas crianças poderem trazer uma transformação no Brasil de forma real. Amém, pastor. Muito obrigado por esse podcast, muito obrigado por ter compartilhado conhecimentos e sabedoria tão preciosa para esse tempo, para esse ano, para a nossa igreja. Muito obrigado. Espero que o Projeto Marajó seja o melhor de todos e que cada ano só melhore. Amém. Até a próxima, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. E é isto. Tudo certo?